your voice as one. He is greatly to be praised. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare. Ao único que é digno de receber, dê a Ele toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adore aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos iniciando mais um culto de oração. Eu aqui, através da internet, podendo chegar à sua casa, ao seu trabalho,
Meus amados, eu não posso apenas dizer que esse é um momento bom por estarmos juntos, como também devemos lamentar o fato de não podermos nos reunir juntos para cultuar o nome do Senhor. Mas certamente esse momento de adoração, de oração e de clamor ao Senhor, através desse culto de oração no lar, através da internet, será um tempo para o nosso crescimento, a nossa edificação e o seu fortalecimento no nome de Jesus. Amém? Nós devemos orar, meus irmãos, por essa pandemia do Covid-19 que tem assolado o mundo, para que Deus dê sabedoria aos cientistas no desenvolvimento da medicação que possa prover cura, que Deus dê sabedoria a eles. Mas nesse tempo que estamos impedidos de nos reunir no templo, no santuário, para adorar ao Senhor, que nós possamos aproveitar esse momento como um momento especial na presença de Deus, e você aí na sua casa, com a sua família, possam ter esse tempo juntos, reunidos, e juntos possamos adorar o nosso Deus, glorificar o Senhor, que é bom, que é benigno, que é digno de toda adoração e de toda honra. Amém? E nós queremos nessa noite então compartilhar da palavra, orar ao Senhor junto com você. Ao iniciarmos esse culto, e nós vamos adorar ao Senhor com algumas canções, mas eu quero convidar você a lermos o Salmo de número 95. Salmo 95 diz, o versículo 3 em diante: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Louvado seja o nome do nosso bom Deus, meus irmãos. Somos ovelhas do nosso pastor, supremo pastor das nossas almas. A palavra do Senhor diz que Deus, ele reina, é o Deus supremo, o Rei supremo sobre toda a terra, ele é o grande Rei acima de todos os deuses. Por isso eu convido você a orarmos neste momento e adorarmos o Senhor em seguida. Vamos orar. Querido Deus, recebe este tempo de adoração, este culto ao Senhor, como expressão da nossa devoção e do nosso amor ao Senhor. Tudo aqui dedicamos ao Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e o Senhor possa ministrar ao nosso coração, ministrar às nossas vidas para o louvor da tua glória, para o nosso fortalecimento, conforto, consolação, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor, porque o nosso Deus, Rei soberano, ele reina, e os povos, os reis da terra, devem se prostrar diante dele. Engrandeça esse Rei maravilhoso neste momento. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Muito bem, meus amados, é muito bom adorarmos o Senhor, é muito bom louvarmos e reconhecermos a sua grandeza, a sua dignidade, que Ele reina soberanamente. Amém? Meus amados, eu quero deixar uma palavra de gratidão em nome de toda a Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, por aqueles que têm mantido-se fiéis e comprometidos com o sustento da obra do Senhor, dedicando o seu dízimo e a sua oferta através da rede bancária, através das contas da Primeira Igreja Batista, tem deixado ali na secretaria. Você pode usar essa conta que aparece aqui, pode levar à secretaria da Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, ou entrar em contato conosco no 3549-1091, a fim de informar-se como você pode contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu quero louvar ao Senhor, especialmente a você, membro da Primeira Igreja Batista, que tem sido fiel e comprometido com o sustento do Senhor nesse tempo, porque a obra do Senhor não parou. A obra missionária, a obra de evangelização, a obra do Senhor não está parada, não está fechada, porque a igreja do Senhor continua avançando nas frentes missionárias da igreja, na obra missionária pelo mundo, e por isso a sua contribuição é fundamental. Nós lançamos também essa semana uma campanha de envolvimento na ação social para atendermos demandas sociais de famílias que têm necessitado do alimento, né, das coisas básicas ali na sua casa, e que têm procurado a igreja a fim de terem supridas essas necessidades, e nós como igreja não podemos nos omitir, tá bom? Eu quero orar neste momento e deixar você o que diz lá Provérbios capítulo 3, o verso 9 e 10, e diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu creio nessa palavra de Deus, porque o Senhor honra aqueles que estão comprometidos com Ele, aqueles que reconhecem que tudo pertence a Ele e dedicam, consagram tudo ao Senhor. E o Senhor certamente usará ainda mais essas vidas
para o louvor do próprio nome dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero neste momento abençoar a vida deste irmão, desta família, esse teu servo e essa tua serva que tem ofertado, dedicado o seu dízimo, entregado, ó Deus, na tua presença, a sua contribuição para o sustento da obra do Senhor. Nós queremos, Pai querido, no nome de Jesus, apresentar a Ti as necessidades materiais de cada pessoa que nos acompanha agora, as necessidades de trabalho, na empresa, nos negócios, que o Senhor, como provedor, venha derramar a Tua bênção, o Teu cuidado e a provisão do Senhor sobre esta vida e sobre esta casa. E a obra do Senhor, por esta igreja e pelas igrejas do Senhor, que ela não pare, mas ela continue avançando, levando uma mensagem de fé, de esperança, a mensagem de amor. No nome de Jesus, sustenta a Tua obra, porque nós dependemos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, portanto, a ver esse vídeo que mostra um pouquinho dos desafios missionários que nós, como uma igreja batista, temos nos empenhado em procurar prover e suprir. Olha esse vídeo. Muito bem, meus irmãos, após vermos esses desafios que nós temos na obra missionária, que convida a mim e a você para nos envolvermos, orarmos e contribuirmos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Pegue a sua Bíblia, acesse ela aí, para que nós possamos agora meditar na palavra do Senhor. Após essa reflexão, eu quero orar com você, intercedendo pelas necessidades que nós temos, uns orando pelos outros, você orando por mim ou por você, intercedendo ao nosso Deus. Porque na semana passada nós começamos a estudar aqui, a meditar no Salmo de número 27. O Salmo 27, nós meditamos nos versículos de 1 a 3, meditamos neste Salmo acerca da dependência de Deus. Fomos desafiados pela palavra do Senhor a escolher depender de Deus, né? A necessidade que nós temos do cuidado do Senhor e dependermos do Senhor nas circunstâncias adversas que nós enfrentamos. E nós meditamos que escolher depender de Deus é o melhor para nós, porque Ele guiará a nossa vida, que Ele também será aquele que nos livrará e socorrerá em meio às adversidades. Nós estudamos e aprendemos que no Senhor nós encontraremos proteção e segurança para o nosso viver. E hoje eu quero meditar com você sobre viva na presença de Deus. Nós vamos observar o que nos diz os versículos de 4 a 6. Nós meditamos os primeiros versículos, os primeiros 3 versículos, agora vamos meditar um pouco nesses versículos 4 a 6 e ver o que o Senhor tem a nos falar sobre o convite a vivermos na presença dEle, em total dependência do Senhor. Eu convido você a lermos este salmo, diz assim, os versos 4 a 6. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação em seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados, há aqui um grande desafio para nós. O desejo de desfrutar da presença do Senhor. Porque neste salmo o salmista declara que aquilo que o Senhor é para ele. E ele se apropria dessas características de Deus e dos seus benefícios para a sua vida. E por isso por isso mesmo é que Davi declara: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o meu Deus em quem confio, o meu forte refúgio. Davi se apropria dessas características do Deus vivo e então declara que isso é algo que está acontecendo com ele, está na vida dele. O Senhor é a minha luz, o meu refúgio, a minha salvação.
Então, o que estava acontecendo com Davi aqui neste salmo, no relato deste salmo? O que nós podemos perceber que acontecia com o rei Davi? Primeiramente, Davi era difamado por Saul e pelos seus soldados que o perseguiam. Verso 12 do salmo diz: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Veja, Davi era perseguido. E Davi também, diante desse quadro, demonstra confiança total em Deus. Versículo 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Amém? Será que nós, meus irmãos, em meio às perseguições, às adversidades da nossa vida, temos essa confiança de crer que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo atravessando pandemias como estamos passando, mesmo passando por perdas terríveis na nossa vida, nós podemos confiar de que o Senhor está conosco para nos renovar, fortalecer e restaurar o nosso viver? Por isso é que o exemplo de Davi é muito importante, porque ele nos ensina a depender de Deus, a confiar no Senhor e a ter coragem. Veja essa outra característica que percebemos no texto, no versículo 14, ele diz para si mesmo, para a sua alma, para o seu ser: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meus amados, nós precisamos dessa coragem. Mas, meus amados, o que é que nós podemos aprender neste salmo? Nesses versos, nós vemos o salmista se utilizando de expressões como casa do Senhor, sua habitação, o teu tabernáculo. E aqui nós podemos perceber que a inspiração de Davi, ao escrever este salmo, era o tabernáculo de Jerusalém. É a sua inspiração para escrever, porque o tabernáculo era o local do culto, ou da habitação, que representava a habitação do Senhor, utilizado nos dias de Moisés, até a construção do templo de Salomão. Então o tabernáculo foi algo que Davi vivenciou plenamente durante a sua vida. Ali era onde ele encontrava-se com o Senhor, ali ele desfrutava da presença de Deus, ali eram oferecidos diversos tipos de sacrifícios, as ofertas eram levadas até ali, ali eram apresentadas ao Senhor. Ali era o local de culto, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. E por isso ele foi chamado pelo salmista nesse texto de casa do Senhor, de sua habitação. O salmista inicia essa parte dizendo que uma coisa ele havia pedido ao Senhor e estava procurando, que era o quê? O que ele diz a seguir: habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Ou seja, ele desejava ter o tabernáculo de Jerusalém como casa, morar no endereço de Deus. E por que isso? O que isso tem de tão valioso para a vida humana, tanto como teve para Davi, como para você e para mim? A razão principal ou fundamental era o privilégio de viver na presença de Deus. Ora, se o tabernáculo representava o lugar da habitação de Deus, quem ali habitava, habitava na presença do Deus vivo. E por isso, ele nos dá algumas razões fundamentais, importantes para se viver na presença de Deus, por desejar não morar num templo físico, de concreto, num endereço localizado ali na cidade, como o templo do Senhor, mas estar de fato na presença do Deus vivo. Quais razões Davi apresenta nesse texto para que você busque a presença de Deus? Em primeiro lugar, Davi vai mostrar que habitar na presença de Deus significa desfrutar de intimidade com Deus. Ora, viver na presença de Deus é você desejar a intimidade, desfrutar da intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz aqui no verso 4, ele declara esse desejo de habitar na casa do Senhor para contemplar a bondade do Senhor. Ora, contemplar a bondade de Deus era desfrutar dessa presença onde ele poderia contemplar, podia vislumbrar, poderia desfrutar da intimidade com o Senhor. Em outra versão, a revista e atualizada diz, o salmista expressa as seguintes palavras: para contemplar a beleza do Senhor.
O ato de contemplar tem por objetivo, então, conhecer algo ou conhecer alguém melhor na sua intimidade. Contemplar a beleza do Senhor é desejar conhecer a bondade, a beleza, quem o Senhor é, o seu propósito, a sua vontade para o seu viver, para o nosso viver. Então, isso se refere a buscar intimidade com o Senhor. Então, desejar viver na presença de Deus requer esse anseio por conhecer o Senhor, falar com Ele, ouvir a sua voz, chorar na presença dEle, se alegrar com Ele, receber dEle também e dar a Ele aquilo que Ele deseja, a nossa vida, o nosso coração. Meus amados, o desejo de Davi era por essa intimidade, conhecer o Senhor e desfrutar de intimidade com Ele. Que eu e você tenhamos a mesma intimidade, o mesmo desejo por intimidade, por estar na presença do Senhor. Mas a segunda razão que Davi apresenta aqui é para estar na casa do Senhor, viver na presença do Senhor, é receber orientação na casa do Pai, receber orientação do Pai Celestial. E por isso, receber orientação, veja que ele vai dizer no verso 4, eu desejo buscar tua orientação. Numa outra versão, a revista aí atualizada diz meditar no seu templo. Uma outra versão ainda vai nos ensinar acerca de aprender no seu templo. O salmista queria adquirir então conhecimento, ele queria sabedoria do Senhor para a sua vida. Para tanto, ele sabia que tinha que passar tempo com ele. E aqui o desafio para nós é, portanto, de desejar estar na presença de Deus para com ele aprender, para dele termos orientação. Meus amados, Deus nos fala pela sua palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem instrução a nos dar, conselhos a nos dar, palavra de sabedoria, de instrução e de orientação. Isso requer de nós, portanto, termos o desejo de meditar na palavra do Senhor, ler a palavra, meditar na palavra do Senhor e praticá-la. O salmista Davi queria, portanto, viver na presença de Deus para receber de Deus orientação, sabedoria. Eu e você obteremos também igual sabedoria, igual conhecimento pelo ler, meditar, refletir e praticar a palavra do nosso Deus. Você pode fazer isso de diversas maneiras, lendo a sua Bíblia, ouvindo mensagens como essa, mensagens na sua igreja, lendo bons livros. Tudo isso são instrumentos que nos ajudam a conhecer mais o Senhor e receber de Deus a orientação. Estar na presença de Deus deve ser motivo de alegria para podermos desfrutar intimidade e recebermos orientação. Mas há uma terceira razão porque Davi desejava viver na presença de Deus. Era para ter certeza da proteção. Ele sabia que na presença de Deus encontraria segurança, proteção. Os inimigos não poderiam vencê-lo. E é por isso que ele declara no texto, dizendo que o Senhor daria a ele vitória contra os seus inimigos. Diz no versículo 6, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Meus amados, Davi desejava habitar na casa do Senhor para receber proteção. E não apenas isso, mas ele sabia que com o Senhor ao seu lado, ele poderia triunfar sobre os seus inimigos, a certeza da vitória contra os seus adversários. E por isso é que a presença de Deus representa essa vitória e esse triunfo. O povo de Israel venceu as batalhas que venceu porque o Senhor estava com eles. Se o Senhor estiver conosco, nós seremos vitoriosos. O Senhor Jesus, quando envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele diz, olha, vocês não levem nada. Vocês apenas vão. Mas o Senhor Jesus os envia debaixo da proteção do Senhor. É como se o Senhor Jesus tivesse dito ali naquela ocasião de Mateus e Marcos capítulo 10, ele tivesse dito aquilo que ele disse lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, porque na presença do Senhor nós podemos ter certeza de proteção, de segurança, porque o Senhor está conosco, amém? Mas em quarto lugar, quarta razão porque Davi deseja viver na presença de Deus, e o quarto motivo porque nós devemos buscar
viver e estar na presença do Senhor diariamente é para louvar o Senhor, viver em louvor ao Senhor. Viver na presença de Deus significa louvá-lo continuamente, significa adorá-lo diariamente, em todo o tempo. O tabernáculo era o local de culto, portanto, habitar nele significaria ter o louvor como uma prática constante e rotineira, porque o principal serviço no tabernáculo era o culto ao Senhor. O tabernáculo era um local de culto e, portanto, habitar nele significa ter louvor como uma prática constante. Veja que o Salmo 34, os versículos 1 e 2 expressa esse desejo do salmista. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, será que tem havido em nosso coração esse desejo? Bendizer ao Senhor em todo o tempo e nos nossos lábios estar adoração e louvor ao Senhor e a nossa alma, o nosso íntimo, se alegrar no Senhor. Eu quero concluir a palavra desta noite, meus amados, dizendo que habitar na casa do Senhor nos provê de tudo que nós precisamos para o nosso viver e viver uma vida boa, viver de modo abençoado. A presença de Deus nos provê de tudo, porque na presença de Deus nós temos intimidade com Ele, a nossa origem é em Deus e nosso destino é o Senhor. E por isso, na presença dele, nós podemos conhecê-lo, podemos aprofundar nossa comunhão com ele. Na presença de Deus, nós recebemos a orientação para as nossas vidas, para as nossas decisões, as nossas escolhas. Por isso, meditar na palavra do Senhor diariamente é algo fundamental. Na presença do Senhor, nós recebemos proteção no nosso dia a dia, frente às adversidades. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, para trazer ali a nós conforto, consolo, consolação ao nosso coração, mas o Senhor diz também que os anjos do Senhor estão a nosso serviço. O Senhor os comissionou para ministrarem a nós, trazendo proteção e segurança. Então, na presença de Deus, nós podemos ter certeza da proteção. E na presença do Senhor, nós podemos também ter a alegria de adorarmos e de louvarmos ao Senhor diretamente. Essa é a nossa essência, faz parte da razão da nossa existência, adorarmos ao Senhor, glorificarmos o nome do nosso Deus. A presença de Deus é um privilégio para nós adorarmos o nome dele. Por isso, adore, busque intimidade, busque conhecer a vontade de Deus e desfrute da segurança e proteção que o nosso Deus pode dar a você. Você deseja habitar na presença de Deus diariamente? Se sim, eu convido você a orarmos este salmo, os versículos que aqui nós meditamos, e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça cumprir em nós esta palavra. Diga comigo assim, leia comigo aí na sua casa, levante aí se você pudesse colocar em pé, e vamos declarar isso como uma oração, expressando o desejo do nosso coração ao Senhor. Oremos assim, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação em seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que essa oração se cumpra na sua vida e você seja renovado no desejo de viver na dependência de Deus, como meditamos semana passada, e desfrutar da presença de Deus, como aqui aprendemos hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, adorar o Senhor, louvar como é a nossa essência, né? E em seguida eu quero orar por você e pelas suas necessidades. Perto quero estar, junto
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a nossa família, a nossa saúde física, a nossa vida espiritual, essa pandemia que estamos vivendo, também apresentar os negócios, a sua vida profissional, orar também pelo nosso governo, em todos os segmentos, federal, estadual e municipal, e para que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, estamos nós aqui unidos no mesmo propósito. Apesar de distantes geograficamente, mas nós estamos na Tua presença para clamar ao Senhor pela Tua misericórdia. Nós queremos, no nome de Jesus, Pai bendito, pedir que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão e cada irmã, cada um dos Teus servos, que, ó Deus, neste momento estão apresentando ao Senhor a sua necessidade. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus, a nossa vida espiritual. Fortalece-nos e enche-nos de alegria da Tua presença. Em nome de Jesus, cuida, ó Pai querido, da nossa saúde física. Enche-nos, ó Deus, de saúde, de vigor. Protege-nos, ó Deus, da enfermidade. Em especial, nós oramos por essa pandemia que tem assolado o mundo, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor traga cura sobre o mundo todo. Que o Senhor dê, ó Deus, aos cientistas, ó Deus, a resposta que temos buscado, a cura para essa enfermidade, para que ela possa ser eliminada da face da terra. Em nome de Jesus, Pai bendito, nós clamamos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, hospitalizados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um dos teus servos, teus filhos, cada pessoa que está hospitalizada, sofrendo e lutando pela vida contra essa doença e contra outras doenças, contra outras enfermidades. Pai bendito, haja com o Teu poder sobre a vida desse irmão e dessa irmã, sobre a vida desse seu familiar que está enfermo e necessitando da cura do Senhor. Nós queremos pedir, meu Pai, também pela vida profissional, pedimos pelo trabalho do Teu servo, pelos negócios que os Teus servos têm desenvolvidos. Meu Deus, pedimos pela empresa, pedimos pelos negócios, pedimos, ó Deus, pelas lavouras da nossa região. Abençoe, ó Deus, a plantação dos nossos irmãos. Abençoe, ó Pai querido, as lavouras dessa cidade. Que, ó Deus, a terra possa produzir em abundância. Que o Senhor venha prosperar, ó Deus, a economia dessa cidade, a economia do Brasil. Restaurar-nos diante de todo esse caos que foi instaurado, ó Deus, instalado na nossa nação em decorrência dessa pandemia. Tem misericórdia de nós, age com a Tua bondade. No nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe também o lar e a família, trazendo provisão, trazendo sustento do Senhor a cada um de nós. Pai bendito, nós Te louvamos porque o Senhor cuida de nós e por isso as necessidades, os pedidos que cada um tem no seu coração, eu intercedo por eles, pedindo que o Senhor venha agir em nossas vidas, a responder ao clamor e à busca de cada um dos Teus servos. Pai querido, ajuda-nos, enche-nos de alegria,
Cuida, ó Pai querido, também da nossa mente, da nossa saúde emocional. Tira todo o medo do coração do teu servo e da tua serva. Repreende toda aflição, toda angústia e derrama a paz do Senhor, que excede todo entendimento, em nossos corações, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero convidar você no próximo domingo, 9h30 da manhã. Nós estaremos celebrando aqui pela internet. Se nada mudar e pudermos ter ali o acesso ao templo todos juntos, nós estaremos celebrando por aqui o culto de Páscoa, Estaremos celebrando aqui o culto da ressurreição, onde estaremos relembrando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Também, à noite, às 19 horas, nós estaremos celebrando ao Senhor, adorando o nome do nosso Deus, celebrando ali também a Páscoa do Senhor, Na verdade, pela manhã teremos a escola bíblica e à noite teremos aí essa celebração. 9h30 da manhã e 19 horas. Conto com a sua participação, compartilhe esse vídeo e que você possa abençoar assim a vida de outras pessoas, no nome de Jesus. No mais, fiquem com Deus, na graça e na paz de Jesus. Amém. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas